Olá pessoal, boa noite. Eu sou a Nájila, sou psicóloga e psicanalista e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a seguinte temática: psicanálise e pediatria em diálogo, as contribuições de Françoise Dolto para o desenvolvimento infantil. Então, o que eu pensei para estar trazendo essa temática? A Françoise Dolto, ela foi inicialmente enfermeira, depois ela fez medicina, se especializou em pediatria e posteriormente ela se tornou psicanalista, e toda a sua teoria foi sempre conversando a psicanálise com a pediatria. E como ela sempre trabalhou com crianças, com bebês, então foi o foco da clínica dela, principalmente na clínica psicanalítica, ela se deteve muito à questão do desenvolvimento infantil. Então, de certa forma, ela faz a junção do psíquico com o físico, fazendo essa articulação, pensando no psiquismo através da psicanálise. Então, diferente das outras teorias da época, ela vai ver o psiquismo estruturado pelo inconsciente. Então, o consciente é uma teoria específica que da psicanálise, não significa a inconsciência quando a pessoa não está desacordada, por exemplo. Então, é o inconsciente enquanto soberano do psiquismo. Então, a teoria dela vai ser voltada em relação a isso, mas no decorrer da palestra eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Antes de eu falar sobre a Françoise Dolto, eu só vou trazer rapidamente os conceitos de Freud, que é o pai da psicanálise, para eu poder explicar o que ela vai dizer sobre o desenvolvimento infantil, uma vez que ela bebe da fonte do Freud. Então é importante trazer uma retrospectiva breve, mas é importante falar um pouquinho sobre. Então, para quem não tem conhecimento de psicanálise, então o fundador é o Freud, ele era neurologista e ele foi pensar o psiquismo num outro contexto. Então ele vai ter uma leitura do inconsciente através da filosofia, saindo um pouco desse lugar que a consciência tem soberania. Então ele vai pensar assim, tem atos, tem ações que o ser humano desenvolve que não necessariamente se tem consciência disso, a gente não sabe por que está fazendo. Então, em todos os estudos que ele teve, principalmente sobre a histeria, pacientes histéricas que tinham sintomas orgânicos que não tinha a própria causa orgânica. Então, ele compreendeu que era psíquico e foi aos poucos desenvolvendo a teoria. Vale ressaltar que ele estava construindo, então tem muitas coisas que ele repensou, muitas coisas que outros autores posteriormente também repensaram, então é importante também pontuar isso, para a gente olhar como ele está criando, ele vai ele vai modificando, ele volta várias vezes para pensar sobre isso, e também a gente olhar também com um olhar mais distante para não ver algo necessariamente ao pé da letra. Então ele vai dizer que o psiquismo é estruturado na infância, então o desenvolvimento físico, de certa forma, infantil, ele vai estar ligado com o psíquico, vai se formar uma estrutura, que ele vai dar nome inicialmente neurose, psicose e perversão, não vou adentrar nesse ponto, mas ele vai dizer que a estrutura vai passar por esses três, então é como se, dependendo do que acontece na infância, cada um vai ter um tipo de estruturação. Não necessariamente estou dizendo em psicopatologia, estou dizendo de estrutura. Então vamos pensar no conceito de estrutura. Vou acabar focando um pouco mais nas questões de neurose, que quando eu for falar um pouco do desenvolvimento, quando ele vai trazer a questão do complexo de Édipo, ele se deteve um pouco mais na neurose, então acaba que falar um pouco de desenvolvimento tende-se a falar mais de como é o desenvolvimento na neurose, não desconsiderando as outras estruturas, psicose e perversão, não, mais uma vez, não entendendo como psicopatologia, porque o Freud ele não vai pensar a perversão com psicopatia, por exemplo, ele vai pensar a perversão como uma forma de fetiche, que claro que pode ser algo grave, de uma agressividade ali, considerada de um ato violento, como também pode ser um fetiche, algo menor. Então,
É claro que é pensado na agressividade, mas não na psicopatia. E a psicose também ele vê ali como uma forma de relação também diferenciada. Então, mas inicialmente, como ele parte da neurose, muito está voltado em relação a isso. Então, ele vai dizer o seguinte: então, se vai ter essas estruturas, então de alguma forma uma vai acabar se sobressaindo, né, depois no desenrolar da infância. Ele vai dizer que o inconsciente ele é movido pela pulsão, né? Então, se tem uma energia psíquica que de certa forma nasce com o ser humano, e essa pulsão ela não nasce pronta, é diferente do instinto. Então ele vai dizer assim: os animais são instintivos, o ser humano é pulsional. Por quê, né? O animal é instintivo porque ele faz coisas pré-programadas. Então, né, ele vai ter o instinto da defesa, o instinto de conservação da espécie, pré-programados. O ser humano não. O ser humano ele vai fazer escolhas ali diferenciadas. Então, se tem uma energia, mas nem todo mundo vai fazer igual aquele mesma coisa que recebeu. Então, o ser humano vai fazer diferente. Então, assim, não se adentra a questão, óbvio, dos animais, mas ele quer dizer assim: o ser humano é simbólico, tem ali suas diferenças, então cada um vai ser um, não tem nada pré-programado. Então, ele cria esse termo pulsão para dizer em relação a isso. E ele vai dizer também que há uma diferença do ser humano com os animais, que os animais eles já nascem prontos, inclusive fisicamente, para sobreviver sozinhos, de certa forma. Né? Muitos animais já nascem até andando. E o ser humano não. O ser humano fisicamente vai precisar de um outro adulto e ele vai dizer psiquicamente também. Então, vários estudos, né, e até a questão do atendimento, quando você, né, vai ver as questões, está sempre em volta com o outro, né? Esse outro que faltou, esse outro que excedeu. Então ele vai dizer assim: há necessidade de um outro desejante, há necessidade de alguém que coloque, né, aquele ser que acaba de nascer no mundo, que convide ele para o mundo de alguma forma. Porque se a gente deixar um bebê sozinho, fisicamente ele vai morrer, claro, mas psicicamente, se não houver um laço, vão ter questões também. Então precisa desse convite do outro. E um exemplo clássico para falar sobre isso é um experimento do René Spitz, na verdade uma observação, que é um psicanalista também, que ele observou bebês órfãos da Segunda Guerra que estavam em abrigos. Então esses bebês, alguns, né, a maioria deles, morriam do que ele deu o nome de hospitalismo, que era quando os bebês não tinham, né, um outro adulto fazendo ali um enlace, né, captando a atenção dele. As crianças eram cuidadas só na necessidade, porque eram muitas crianças, né, segundo guerra, né, então era o que era possível ser feito. Então, por conta disso, muitos bebês morreram sem causa orgânica. Então, ele compreendeu que havia uma questão psíquica aí. Então, é necessário que haja esse convite, né, de alguma forma, que se traga o bebê, que se conecte com o bebê. O Freud vai, pensando em tudo isso, né, ao mesmo tempo, ele vai trazer uma questão que ele foi muito criticado na época sobre a sexualidade infantil. E é importante ressaltar porque se tem uma crença de que Freud só fala de sexo. Não é isso que ele estava querendo dizer. Ele notou na histeria que, como a repressão era muito forte, principalmente para as mulheres, haviam questões, porque as mulheres também queriam viver a sexualidade, mas eram reprimidas. Então, muitos dos sintomas tinham a ver com esse impedimento de poder realizar certos desejos. E não desejos, né, sexuais bizarros, não é nesse sentido, mas de viver uma sexualidade mais saudável. Ele notou isso. Só que daí ele vai pensar a sexualidade numa forma ampla. Então, quando se fala em sexualidade em psicanálise, não se refere ao ato sexual. A gente quer dizer o seguinte: refere-se à satisfação. É a energia que se satisfaz. Ele deu o nome de sexualidade, claro, mas não está ligada ao ato. Então, quando falamos sexualidade infantil ou sexualidade de forma geral em psicanálise, estamos falando em prazer, como o prazer de se alimentar. Então, a criança sente prazer na amamentação, por exemplo. Nós adultos sentimos prazer em comer coisas que a gente gosta. Então, são prazeres
que a gente tem relacionado a partes do corpo. Então, a boca é um lugar erogenizado, então a alimentação ela vai ser diferente, porque se a gente se alimentasse só para sobreviver, a gente comia só o mínimo. E não é bem isso. Então, muitas pessoas comem porque gostam, outros porque têm compulsão, outros porque querem compensar algo. Enfim, milhões de motivos. Então, a alimentação, só para dar um exemplo. E aí ele vai conceituar as fases de desenvolvimento psicossexual. Então, ele vai pensar nas fases relacionadas a essa questão da satisfação. E ao mesmo tempo também está ligado com a questão física, né? Não tem como a gente fazer essa dissociação. Ele vai trazer a fase oral, anal, fálica, de latência genital. Então, o que significa cada uma dessas coisas? Então, eu estou trazendo o que o Freud está falando para mim depois mostrar como que a doutor vai avançar nessa teoria que ele trouxe. Então, assim, o Freud estava considerando também esse desenvolvimento, né, infantil. É claro que ele não era pediatra, ele não adentrou nisso, mas ele estava pensando ali, naquele momento, como estava aquele corpo daquela criança, né, como que ela recebeu, né, aquilo que vinha do outro. Então, na fase oral é a fase que está ligada necessariamente à amamentação. Então, ele vai dizer que a boca é o primeiro local em que se recebe algo do externo e de um lugar conhecido que é pela amamentação. Tá tudo bem, tem aquela amamentação que necessariamente é pelo seio, mas tem um outro ali alimentando. Então, quando a criança ela se alimenta, ela sente um alívio de uma tensão, tanto da fome, né? Então alivia, né, aquela até dor de estômago, que tudo é muito sensível no bebê. Então, toda a parte do trato digestivo ganha um valor, né, privilegiado por conta de ser a primeira coisa que alivia a tensão da criança após o nascimento. Até ela conhecer outras coisas, a primeira coisa é o leite. Esse contato com a mãe nesse momento ali de alimentação. Então ele vai dizer que é um momento muito passivo da criança. A criança está sujeitada de certa forma ao outro. Ela precisa desse outro que o alimente. Então, essas partes do corpo que são realçadas, principalmente a boca, né, e toda essa questão do trato digestivo, vai fazer diferença no psiquismo posteriormente. E aí, por isso, pensando nos transtornos alimentares, estão relacionados à fase oral, que é a fase dessa criança ali de 1 ano. A fase anal é uma fase em que a criança já está no momento em que ela já tem mais autonomia. Então, é o momento do desfraude. Então, não é mais aquela criança que precisa ser carregada, é aquela criança que já anda, que já pode controlar os seus esfíncteres. É a produção que ela tem, que é o cocô, que ela pode dar ou não. É no sentido assim, quando o adulto pede para a criança ir no banheiro. Então, assim, não é... A criança vai conseguir controlar, diferente do bebê que não consegue. Então, é claro que assim, é tudo num desenvolvimento, mas a criança já vai desenvolvendo essa capacidade de poder controlar algo no próprio corpo. Então, é um lugar também que ganha um valor, é simbólico. Então, posteriormente, né, o Freud associa, né, o cocô, tá, e com o dinheiro no futuro. Né? Então, assim, é aquilo que é produzido pelo corpo, mas é sujo também. E o dinheiro ele entende como uma correlação também nesse período. Então, é claro que é uma coisa metafórica. Então, o que eu posso controlar? O dinheiro eu posso controlar. Então, ele está dizendo isso nesse momento da fase anal. 1 ano e meio, até 3 anos mais ou menos. Após esse momento, é a fase fálica, que é a fase em que a criança, de certa forma, começa a reconhecer os órgãos genitais. Então, é no sentido de, como ela tem mais autonomia, né, para ir no banheiro, como o corpo já está se desenvolvendo, e como já dá para ter uma noção de diferença anatômica, e não se restringe isso só à questão das zonas da parte genital. Claro que também a mulher vai ter, sei lá, o cabelo diferente, o menino vai ter isso. Então, assim, os seres humanos são diferentes. Então, o Freud ele vai acabar trazendo a questão mais do genital, dessa diferença, porque o corpo da criança ele é igual, tanto do menino como a menina. A diferença do menino é que ele tem o pênis. Mas a questão não é o que tem e o que não tem, a questão é a diferença. Então, a criança vai ter noção disso ali, iniciando em torno dos 3 anos. Né? Então,
ela vai ir percebendo que há algo ali diferente, que tem uma satisfação também naquela área, né, genital. E é uma satisfação assim, não, em nenhum momento o Freud traz de forma erótica, ele vai saber de satisfação. Então, se há uma satisfação, né, em ir ao banheiro, né, então tem algo assim, estou eliminando algo, estou controlando algo. Então, a fase fálica traz isso também, essa primeira percepção. Só que nesse meio, né, da fase fálica, ele vai dizer do complexo de Édipo, que é aquele momento que a criança não está mais tão apegada à função materna, função materna que eu me refiro à mãe, mas que não necessariamente pode ser a mãe, pode ser alguém que faça essa função. Então a criança não está só em volta à mãe, tem outros ali, então é onde começa a triangulação, onde começa outros entrarem nessa relação, né? Então a mãe não está disponível totalmente para essa criança. Então ela vai percebendo isso aos poucos. Quando ela chega nessa fase, né, é a fase que vai ocorrer ali esse momento edípico, dessa entrada de ser terceiro, que a gente, né, se a gente fala do pai, a gente está pensando em função paterna, então esse atravessamento que tem. Então é comum a criança ali, 4, 5 anos, a rivalizar com um dos genitores por conta, né, dessa perda ali, né, desse lugar com a função materna. Né? Então, é claro que tudo vai depender de como são os vínculos, mas o Édipo está relacionado à criança ter que perder, né, essa mãe total, entre aspas, de alguma forma, e perceber que há outras pessoas no mundo, e isso é positivo, porque ficar preso numa relação dual, né, não faz com que a criança vá para o mundo, vá para o social. Então a função paterna tem uma função importante, né, de tirar a criança de um momento de alienação necessário para o social. Né? Então a fase fálica vai compor o complexo de Édipo, né, que vai auxiliar a criança a estruturar o psiquismo. Então é nessa interdição de alguma forma que a função paterna faz que vai se desenvolver o superego. Né? Então a criança ela vai nascer com o id, que é o lugar das pulsões, né, a energia instintiva. Ao nascer ela vai desenvolver no ego, e após a finalização do complexo de Édipo ela vai se desenvolver o superego. Vai de alguma forma, né, se concretizar. Então é aquilo, né? Não posso ter tudo. Então há uma borda, há um limite. A função paterna, né, tem um lugar importante, né, de tirar assim essa colagem mãe-bebê. Então, foi o que eu comentei, né? Eu estou dizendo desse processo, a gente ficava falando mais de uma ordem neurótica, pensando nesse sentido. Né? Então, quando a gente vai falar o superego herdeiro do complexo de Édipo, a gente está em torno ali da neurose. Essa questão da culpa, enfim, de crenças, das estruturas funciona de uma forma diferente. Posteriormente, a fase fálica, a Freud vai chamar a próxima fase de fase latência, que é a fase que a criança está em idade escolar, ali após os 6 anos, e de alguma forma, tudo que ela viveu, ela guarda isso. Fica latente de algum jeito, toda a vivência edípica, todos os primeiros momentos. E aí a criança, por conta do superego, ela vai desenvolver alguns mecanismos de defesa, como o nojo, a vergonha, o asco. Então, por exemplo, a criança pequenininha não tem nojo de pegar uma coisa do chão e pôr na boca. A criança de 6 anos normalmente vai. Então, vão tendo assim limites. Então, o superego vai trazer limite. Isso do chão é sujo, você não pode comer. Né? Então, você não pode ficar sem roupa. A criança pequena fica. A criança maior já tem vergonha. Então, é uma censura minimamente necessária. Claro que ela não pode ser rígida. Então, a fase de latência, a criança fica ali voltada mais ao social, às amizades, à escola, né, brincando, enfim, fazendo esporte, outras atividades. Só que o que vai acontecer? Com o advento da puberdade, que vem a fase genital, então os hormônios, fisicamente a criança é convocada para a sexualidade, para essa questão de satisfação. O que acontece? Tudo que ocorreu na infância volta de alguma forma na adolescência. Então é um momento que se tem de resolver aquilo.
né? Então, o Freud ele vai conceituar essas fases, né? Eu trouxe um tanto rapidamente esses pontos, né? Quem tiver mais interesse em ver sobre a questão da sexualidade infantil, o Freud ele vai trazendo os 3 estágios da sexualidade, mas leiam com filtro, porque tem alguns termos na época dele que ele usava que a gente não necessariamente deve levar ao pé da letra. Então, o Freud vai fazer essa contextualização, né, para pensar em como atender o adulto. Daí outros autores vão pensar isso para atender crianças, que é no caso a Françoise Doutor. Então, do Freud seriam essas fases para a gente pensar, e ele de certa forma vai acompanhar o desenvolvimento infantil, né? Porque é aquilo, né? Fase oral, o bebê pequeno, né? De alguma forma sujeitada. A fase anal, a criança mais autônoma. A fase fálica, a criança reconhecendo seu gênero, sua sexualidade, né? Como ela é. Não pensando em questões de gênero, né? Mas ela entendendo enquanto um corpo diferente, né? Então, como isso vai se desenvolvendo, e quando chega na adolescência, que tudo isso volta de alguma forma, e o adolescente tem que lidar com isso. Aí o Freud ele vai pensar, né, também no narcisismo, envolto nessa questão das fases, como vai se desenvolver o narcisismo. Então, ele vai dizer do autoerotismo, narcisismo primário e narcisismo secundário. Então, o autoerotismo seria esse momento inicial da criança antes do complexo de Édipo, né? Então, fase oral, fase anal, a criança está muito envolta no autoerotismo, que é a satisfação com o próprio corpo. Então, a criança não tem noção ainda de um corpo unificado. Então, a expressão corpo despedaçado é para pensar assim, a criança tem sensações de partes recortadas. Então, por exemplo, a boca. É uma sensação tem um erotismo no sentido de uma satisfação na alimentação, né? Então, na evacuação, tem ali uma satisfação, né, nesse momento no recorte do ânus. Então, são esses prazeres em zonas erógenas específicas, que, como eu disse, não está ligado ao ato sexual em si. Claro que o ato sexual ele faz parte, mas a gente não está pensando nisso, só nisso necessariamente. Então é um corpo recortado, um corpo que está ainda se entendendo enquanto sujeito, mas tem certas partes que vão ter ali uma atenção um pouco maior. Então é uma satisfação com órgão, então a gente inclui o estômago, por exemplo, também, para pensar nisso, né? E ainda falta representação. Tá? Se a criança não tem noção, mão é mão, para que eu faço com a minha mão, né? Então, essa questão aí de ficar fixado aquilo que se tem mais satisfação. Isso é diferente de cada um. Então, o autoerotismo seria essa relação, essa satisfação com o próprio corpo. E um exemplo que o Freud dá é quando o bebê ele chupa o próprio dedo, né, de alguma forma alucinando o seio materno. Então, ele está tendo uma satisfação através do próprio corpo, como se ele estivesse se alimentando. Então, por isso que eu digo que não entra na questão do ato sexual em si. E no decorrer do desenvolvimento, né, então, quando a criança ela está um pouquinho maiorzinha, ela vai tendo noção de corpo, ali em volta da fase anal, ela vai desenvolvendo narcisismo, então ela sai dessa coisa só satisfação com o próprio corpo, para entender de um corpo unificado. Então o corpo não é mais recortado, o corpo ele vai tomando contorno. Então se torna um eu ideal, um eu significa ego, né? Então um ego ali idealizado, né, de como eu devo ser, desta forma. Então é a criação da imagem, a imagem do corpo, que a gente sabe que nunca é a imagem igual à real. Então o eu ele é muito corporal ainda nesse momento, iniciando por essas zonas recortadas, né, e posteriormente o eu ele vai se tornando ali metafórico, mas nunca abandonando essa satisfação no próprio corpo, né? Então é um momento que necessário, a criança de alguma forma nesse momento está alienada à imagem idealizada e se identificando ali com aquele adulto, né, que de alguma forma está estimulando a criança, né, nesse contexto. A criança entrando no complexo de Édipo, só lembrando novamente que eu estou me referindo à neurose, a criança, ao longo do Édipo, além de desenvolver o superego, ela vai desenvolver o narcisismo secundário,
Então, o narcisismo secundário é um narcisismo que permite, de alguma forma, né, sair desse eu ideal, só dessa forma, para um eu metaforizado. Então, sai do eu ideal para o ideal do eu. Né? Então, onde há super-eu, há ideal do eu. Então, ideal do ego, no caso, ou super-ego. Então, esse ideal do eu, ele vai ser uma régua de como eu devo ser. Então, ele abre leque para opções. E nesse contexto também do narcisismo secundário, né, há possibilidades, né, do que o Freud vai falar de escolha objetal. Que a escolha objetal seria a escolha ali, ele usa o termo objetal para falar dessa relação com o outro. É um termo que é utilizado, a escola inglesa usa muito, a Klein, por exemplo. Né? A doutora não usa muito esse termo, mas seria nessa relação com o outro. Então, essa identificação que o Freud vai dizer que ela pode ser do tipo narcísica, que é a identificação com alguém semelhante. Então, posteriormente, um dia, né, eu vou me relacionar, eu escolho uma pessoa semelhante a mim. Não digo na questão física necessariamente, mas alguém com uma personalidade parecida, enfim. Não é igual também, mas que me afina mais e não há um problema em relação a isso. Até porque o narcisismo não deve ser visto como necessariamente uma patologia. Ele é estruturante, ele é patológico quando ele excede nesse eu ideal que é o primário. Ele excedeu ali, ele é uma questão, mas ele é necessário para dar uma noção de corpo, eu existo. Né? E ele vai dizer também do tipo anaclítico, que é uma escolha que tende por alteridade, escolher alguém diferente de mim. Ele está ainda pensando nessas relações amorosas, mas a gente não deve ficar preso em relação a isso também. Mas é para mostrar que o narcisismo primário, de alguma forma, ele está preso ali numa relação com a função materna de um lugar idealizado. O secundário, ele abre para o social. Então, é um narcisismo que abre possibilidade de trocas não, em outros contextos, com, claro, essa interdição da função paterna. Então, a função paterna possibilita isso. Então, eu trouxe o Freud bem rapidamente para eu poder introduzir a Françoise Dolto. Então, a Françoise Dolto, ela, na sua tese de doutorado, é intitulada, né, Psicanálise e Pediatria. Então, ela vai trazer a questão do desenvolvimento, as fases, né, da pulsão. Em alguns livros, para quem de repente tiver interesse de estar olhando, né, de alguma forma, mas a palavra instinto, ela foi mal traduzida. Então, quando vira instinto nas obras, leiam-se de alguma forma como pulsão. Então, o que a doutora vai dizer? Ela vai acompanhar o tanto que o Freud trouxe, ela traz modificações, que eu vou explicar para vocês, mas ela vai dizer assim, as fases de desenvolvimento, elas devem passar processo de castrações. Esse termo já é utilizado por Freud quando ele vai dizer que no complexo de Édipo, antes dessa entrada, tem uma ameaça de castração. O medo de perder algo, que o Freud ele vai ser um pouco mais explícito, que ele vai dizer o medo de perder o pênis, por exemplo, faz com que a criança renuncie a um determinado lugar. Não vou entrar necessariamente nesse ponto, mas a doutora vai pensar assim, né? Se perde algo para ganhar outra coisa. Então, quando ela pensa nesse termo castração, não é mutilação. Ela está pensando em separação, né? Em tirar, em perder algo para ganhar outro. Então, o que ela vai pensar, por exemplo, que depois eu vou trazer isso um pouco melhor, mas ela vai dizer o seguinte, então, para a criança, né, se locomover, ter autonomia, ela vai ter que renunciar ao colo. Então, é isso que ela está querendo dizer. Precisa castrar esse colo. Então, o bebê ele precisa do colo até um certo ponto. Para ele ter autonomia, ele vai ter que renunciar a esse colo. Então, ela vai dizer dessas renúncias necessárias, né, que a criança precisa passar, que estão ligadas a essas fases, né, que o Freud trouxe. Então, ela vai nomear como castrações sucessivas, que a gente pode dar o nome de separações sucessivas ou renúncias sucessivas. E esses processos, eles necessariamente têm angústia porque está perdendo algo. Mas não pensando numa angústia ali ruim, assim, de aniquilamento no sentido de, né, que vai
vamos dizer assim, trazer só mal-estar para o sujeito, mas são angústias necessárias. Então, assim, a criança vai precisar perder e nessa perda ela vai sentir angústia num período até ela perceber que o que ela ganhou na outra fase, né, lhe dá mais autonomia. Não lhe deixa ela presa no local. Porque imagina ficar preso nesse lugar de colo, metaforicamente. Né? Então, pode fazer com que você deixe de fazer muita coisa, deixe de desejar muita coisa. Né? Então, a angústia, né, ela é vizinha do desejo, a doutora vai dizer isso. Então, se eu desejo algo, é que me falta algo. Se está me faltando, logo eu vou ter angústia. É um ciclo que o ser humano acaba, né, passando. Então, ela vai dar esse nome, acabou ficando esse nome castração, claro que é um nome que remete à questão de sexualidade, mas vamos pensar em separação. Então, ela vai acrescentar algumas, ela vai trazer a castração umbilical, né? Então, a oral, a anal, a primária, genital não edipiana, genital edipiana, latência e a genital, que é a puberdade. Então, vamos por parte com cada uma. A castração umbilical, ela está relacionada à questão do nascimento, então ela vai dizer, esse nascimento é a primeira separação. Nasceu, já perdeu algo, perdeu o corpo materno. E ela entende isso como uma forma de trauma. Então ela vai dizer, todos os humanos necessariamente temos nesse trauma inaugural, porque a gente sai de um lugar quentinho, né, que a gente não precisava se preocupar com a nossa própria sobrevivência, né? A mãe fazia tudo ali faz de tudo para manter o bebê vivo. Então, certas sensações de mal-estares que não eram então conhecidas. No nascimento, é o que ela vai dizer que chama de mundo aquático, né? Quando a criança nasce, ela vai chamar isso de mundo aéreo, ela vai ter que, o corpo dela se manter, claro que com a ajuda do outro, mas se manter. Então, a criança ela vai ter que respirar sozinha, ela vai ter que se alimentar agora, né? Alguém vai ter que dar de mamar, de comer para ela sobreviver, né? Ela vai ter que lidar com luz e calor, temperaturas que claro que ela não estava acostumada, vai ter que lidar com a gravidade, porque agora precisa, né? Não tem mais um movimento ali até espacial que se tem na barriga, de se mover, enfim. Se perde ali um lugar confortável. Mas é aquilo, né? Ela vai dizer, né? A criança nasce por asfixia. Então esse lugar ele fica apertado em algum momento. E se não nasce, morre. Então é um lugar necessário de algum jeito, né? De sair. Então ele é confortável até um ponto. Depois ele vai sufocar, ele pode matar, né? E de fato matar se a gente não... E se a gente for pensar isso metaforicamente, né? Querer retornar a esse lugar, por exemplo, a gente sabe que mataria nosso desejo, que daí a gente ficaria preso. Claro que é uma questão simbólica. Então, o nascimento, apesar dele ser necessário, ele é traumático. A castração oral, ela pensa da mesma forma do Freud, desse lugar oralizado aí com um valor, né, diferenciado, principalmente porque vem logo depois do nascimento. A fase anal, também, ali pensando nesse lugar mais de autonomia. Ela vai pensar na fase ali que seria equivalente à fálica do Freud de uma outra forma. Ela vai pensar na castração primária, então um momento antes do complexo de Édipo. Então é um momento de se perceber diferente, mas sem estar na relação ainda ali com os pais, ali nesse meio, né, de achar o seu lugar. A castração genital edipiana, no caso, é esse momento de estar envolto nessas questões ali familiares e entender que não se pode ter um lugar que não lhe cabe. E é um período de latência, ela vai pensar também como igual ao Freud, e também a adolescência, a puberdade ali, a castração genital também da mesma forma que o Freud. Então, pensando, né, no nascimento, que é a castração umbilical, né, o que a criança abandona? Né, então, ela vai abandonar o estado passivo funcional da vida fetal. Né, então, é aquilo, né, ela vai nascer e ela vai poder fazer muito mais outras coisas. Né? Então, ela abandona isso. O que ela conquista? Um estado ativo.
Então, por mais que ela precise ser cuidada ainda, né? Tem um estado ativo e desejante e livre. E o que a criança conserva sempre? O desejo e o prazer de dormir e a sensação elementar de estar vivo. Então, a criança, com o nascimento, vão ter todos esses processos. Ela vai conservar o desejo de dormir no sentido como também algo prazeroso. Então, se dorme, se tem essa sensação também desse lugar intrauterino e de sentir vivo, né, porque não está mais naquele corpo. O desmame, que seria a castração oral, então enquanto na castração umbilical se renuncia à vida fetal, no desmame em algum momento vai se renunciar ao seio, né, esse lugar ali de dependência da alimentação. Então, o que a criança abandona? O seio da mãe, vivenciado pela criança como par de si. Então, a criança não tem uma noção ainda do meu corpo do outro, está tudo misturado. Então, ela entende que quando aquele seio está perto dela, é dela. Né? E ela abandona o primado da boca, a sucção, para aprender o mundo. Então, ela sai, de certa forma, do colo materno, daquele momento da amamentação, para poder experimentar outras coisas, né, além do leite, para experimentar o mundo. Então, ela vai precisar abandonar o seio, né, e esse entorno de ficar ao redor da questão da oralidade, da boca. O que ela conserva? O desejo e o prazer de sugar. Então, nós aprendemos isso, então, no futuro vamos continuar tendo satisfação com a alimentação. E o que ela conquista? Né? A aptidão de se nutrir de alimentos cada vez mais sólidos, não ter essa possibilidade, essa variedade. E a boca e a garganta, órgãos sonoros de linguagem, balbucio, depois tagarelice. Então é aquilo, né? A criança ela precisa renunciar ao seio, metaforicamente, até para ela falar, para se desenvolver. Por exemplo, se a mãe, a criança nem fez um movimento, ela já alimenta a criança, por exemplo, a criança não consegue nem apontar, nem dizer que está com fome. Então, por que ela vai falar se a resposta já veio? Então, precisa, né, que a criança ela convoque isso. E para que ela também saia. Então, se está lá, por exemplo, um seio o tempo inteiro alimentando, como que ela vai pedir outra coisa? Né? Então, porque não é necessário. Então, precisa que o adulto se ausente minimamente para a criança se movimentar. Então, essa transição precisa ser feita. E eu estou dizendo isso porque, por exemplo, uma amamentação fora do tempo, ela está fora de cogitação. Uma criança de 3 anos não tem mais idade de mamar no seio. Não, porque vai fazer com que ela regrida. Então, isso está ligado, se a gente for pensar, à pediatria também. Não é só uma questão psíquica. A gente está pensando no cronológico. Uma criança de 3 anos já pode comer comida. A de 5 também. A de 3 meses, não. Então, assim, o cronológico, então essa questão da atenção pediátrica, ela é importante para isso também. Não é só uma questão física, mas uma criança de 5 anos que ainda mama, por exemplo, ela está regredida. Ela está, vamos dizer assim, fusionada naquele corpo materno aí. Então, o doutor vai dizer o seguinte, que o ideal do desmame ocorre em torno de 1 ano de idade, porque a próxima fase, a fase do desfraude, a criança vai estar num outro momento. Como que ela vai desfraudar se ela não deixou de mamar? Então, como que ela vai evoluir numa coisa sem evoluir em outra? Então, é nesse sentido que ela está falando dessas castrações necessárias, de renunciar a isso. Então, a criança vai precisar renunciar. Então, tudo bem que a Organização Mundial da Saúde fala da importância da amamentação até os 2 anos. A questão não é pensar, tem que ser 1 ano certinho, não é isso. Mas é entender até quando, né, se cabe aquilo para a criança. Então, assim, uma criança um pouco maior não deve, porque ela precisa ali se desenvolver outras coisas. Senão vai trazer para ela problemas para ela depois. E aí entra muito nesse lugar metafórico, simbólico, né, de ficar de alguma forma alienado à função materna, enfim. É o que se vê na clínica em outro momento. O desfraude, né, então, que é a castração anal, é a descoberta da margem da linguagem. Então, a criança, ela renunciando o seio, ela vai
fazer essa descoberta. Porque ela vai sair do colo. Ela vai vivenciar. Ah, mas a criança ela anda isso, aquilo. Sim, mas a questão é ela poder vivenciar aquilo desejante. Não simplesmente, né, num âmbito de uma necessidade de andar, de fazer isso, fazer aquilo. Né? Então, essa necessidade de se abandona uma coisa para ter outra. Né? E o que ela vai abandonar nesse momento? A locomoção através de engatear, então ela vai andar, não engatinha mais. O balbucio, né, porque ela vai desenvolver a fala também. O sentimento de diferenciação entre si mesmo e o outro, então, né, ela vai perceber que a diferença não é algo colado, há uma diferença. Né? E esse mundo fechado, par, mãe e filho. Justamente por essa saída desse colo. E o que ela vai conservar sempre? O desejo e o prazer de estar em dupla. Então, assim, vai ser interessante para a criança e para o adulto futuro ter essa relação com um amigo, parceiro, enfim. E o que a criança conquista? Né? A marcha, que lhe permite se aproximar e afastar da mãe. Então, é uma escolha ali de estar perto ou não, até para a criança conhecer o mundo, outras coisas. Suas primeiras frases, o primeiro não, o primeiro quero. Então, para a criança poder falar, ela precisa renunciar ao seio. Né? Então, precisamos, assim, entre aspas, a boca estar desocupada para que se possa falar e se possa pedir. Olha, estou com fome. O poder de dominar os esfínteres, né, e o orgulho de dominar seu corpo, a questão desse controle, né, que é aquilo, né, vou conseguindo autonomia para o meu próprio corpo, a tomada de consciência diferente entre si e os outros, então iniciando essa percepção, então é um corpo diferente do outro, a percepção da mãe como uma pessoa independente de si, que entra no mesmo contexto, e o reconhecimento do seu pai como uma pessoa diferente da mãe. Essa percepção ali que há um terceiro elemento que, né, então há mais coisas no mundo, né, além dessa relação dual. Não dizendo que seja uma relação, que não deve se ter relação com a mãe, não é isso. Mas não pode ser uma coisa assim, né? Tem que ser uma coisa ao lado, né, para que tanto a mãe como a criança tenham, né, a vivência, né, com outras pessoas, outras situações. E a doutora indica ali em torno de 2 anos, mas também não é algo fechado, que às vezes pode acontecer ao mesmo tempo, desmame, desfraude, pode ser muito próximo, mas a questão é não deixar isso se ceder. Porque senão, muitas crianças, por exemplo, que têm enurese, encoprese, enfim, ou até adolescentes e adultos, tem uma questão aí nesse momento. Né? Como que foi isso? Então, assim, se a criança ela ainda usa fralda, ela está dependente. Se ela tem 5 anos usando fralda, também não é uma idade para. Depois, né, eu não é necessariamente certinho atrás do outro, né, mas é só para ter um parâmetro para entender que também acompanha a cronologia. Então, na castração primária, que seria esse momento aí antes do Édipo, dessa compreensão ainda da diferença, enfim. Normalmente o momento da primeira escolarização. É claro que na época do doutor era nessa época de 3 anos, né? Hoje não necessariamente, então a criança está indo antes. Mas vamos considerar que aos 3 anos o maternal ali. O que a criança abandona? O ninho seguro da família. Então ela vai conhecer o social. Então esse preparo já tem que vir antes. Então se a criança ainda mama no seio, ainda usa fralda, como que ela vai para a escola? Tá tudo bem, a fralda para usar, mas ela precisa ir se desenvolvendo para tirar, né? Porque em algum momento não vai dar, né? Para usar mais. E também a ideia de que seu pai e sua mãe têm o mesmo sexo. Então, é a questão de ir percebendo a diferença. Então, assim, ela vai ver que nem todos são iguais. Não só na questão de sexualidade, mas já vai vendo tudo isso. O que conquista? As primeiras trocas fora de família, os primeiros flertes e o sentido da amizade. Não estou trazendo também questão de sexualidade, claro, mas essas primeiras trocas, os primeiros interesses, né? Ai, eu gosto daquele amigo, não gosto, tal. É a ideia de que seu pai é um homem e sua mãe é uma mulher. Não vamos levar ao negócio estrito do termo, né? Mas só para entender a diferença mesmo.
Agora, pensando na castração genital edipiana, então é um momento de fato do complexo de Édipo, a descoberta da vida interior. Então a criança ela vai se entender também ali na sua própria subjetividade. Então o que ela abandona? A convicção de que seus pais conhecem todos os seus pensamentos. Então ela vai se perceber separada de fato. Então a partir do momento que tem o terceiro, se tem dois ali e está assim, mãe e filho, a criança não se percebe. Então quando há o terceiro vai se separar. Então ela vai abandonar isso. Então ela vai entender que ela é diferente, né? O impudor é a inocência infantil, né? Então, nesse momento, né, a criança ela vai começar aos poucos a entender que nem tudo pode ser feito, né? Como por exemplo, a criança já vai ser ensinada que ela tem que usar roupa. Então, vai ter ali um pudor. E o que a criança conservará? A inocência, o prazer de se integrar ao outro confiantemente, vontade de se dividir seus pensamentos e emoções. Então ela vai conservar ali uma relação, uma parte da inocência da infância também, e o prazer ali com o outro ali, independente da relação. O que ela conquista? A razão, a consciência de morte. Então a criança ainda não tem essa noção, ela vai se desenvolver nessa fase. Quando ela percebe que há diferença, ela percebe também perdas. A descoberta da vida interior, né, os primeiros segredos e primeiras mentiras, que faz parte. O pudor, a vergonha e a culpa. E o prazer dos devaneios solitários. Então, coisas que ela vai... que é aquilo que é mesmo próprio nosso, né? Aquilo que ela vai conservar mediante essa separação ali, mãe e filho. E o narcisismo para doutor, ela tem um lugar ali que vai passar por essas fases, e ela é bem similar ao Freud também em relação a isso. Então ela diz o seguinte, né? O narcisismo assegura a continuidade do ser. Então, tirando o narcisismo de fato desse lugar psicopatológico, visto no senso comum, e visto como assim, né? Aquilo que a criança se unifica. Só que se narcisismo se desenvolver, precisa acompanhar as fases também. Então, assim, aquilo que eu dei de exemplo, que acho que é o mais clássico, é a criança de 5 anos mamando, né? Então, como que ela vai se sentir contínua, né? Se ainda ela está fusionada, de certa forma. Então, o narcisismo contribui pela modelagem da imagem do corpo, para se reconhecer enquanto um corpo humano, um sujeito. O narcisismo ele vai mudando, entre aspas, pelas castrações, essas castrações que eu mencionei para vocês, né? E vão permitindo simbolizações, né? Simbolizações sempre pela linguagem, né? Que necessita de um outro. Então, o que ela vai trazer, né, para pensar na evolução das castrações das fases e pensar no narcisismo também. Então, o narcisismo primordial ela vai dizer que são as primeiras sensações, marcas corporais, memórias corporais. Então, no nascimento, isso vai ser, e da vida intrauterina também, são marcas no corpo, né? Então, o que é já sentido de alguma forma. O narcisismo primário, então ela acrescenta no caso um narcisismo a mais, entre aspas, que ela vai dizer as primeiras experiências desde a vida intrauterina e o nascimento vão ter uma marca ali de alguma sensação corporal. O narcisismo primário vai vir, né, em consonância também com Freud, pensando nesse momento da fase oral, da fase anal, dessa castração primária ainda, né, antes do complexo de Édipo. Então, esse lugar idealizado. Então, a criança, mesmo que ela esteja nesse ego ideal, é necessário que ela vá fazendo essas castrações aí, que ela vá passando pelas fases. Senão, não passar numa fase, logo não vai passar nas outras, né? Então, isso é necessário. E também o narcisismo secundário ali, nesse momento complexo de Édipo, né? Que daí depois, posteriormente, a fase de latência e de fato, na adolescência, com essa questão genital. Então, ela vai equiparar as fases, de certa forma, nesse processo do narcisismo. Então, nesse processo de evoluir, entre aspas, né? Necessariamente que quem
tem que fazer assim para evoluir. Não é nesse sentido, mas é que com o objetivo de que a criança, né, se torne ali uma criança futura, um adolescente, um adulto, um idoso, enfim, com mais autonomia, né, sem ficar muito preso. É conservar aquilo das fases que foram bons, né? Então, como eu trouxe para vocês. E eu vou trazer para vocês bem rapidamente o caso Bernadette, para mim explicar o que eu estou querendo dizer em tudo isso e qual que é o impacto de não ter esses tipos de castrações. E aí, claro que vai impactar diretamente no físico, e aí vai envolver questões médicas, e aí nosso diálogo com a pediatria. Bernadette está no livro No Jogo do Desejo, do François Dolto. 5 anos e meio. Ela com a aparência de um atraso no desenvolvimento mental, né? Então, o famoso deficiência intelectual, e algumas dificuldades de associações verbais. Então, assim, é aquela questão, a criança também precisa desenvolver a fala. E para desenvolver a fala também precisa renunciar a esses lugares aí. Então, isso já é um ponto. Contato afetivo de tipo agressivo, então um contato mais, né, negativo, e principalmente com a mãe. Então já é um ponto também para a gente pensar. Uma proximidade muito com a mãe, uma colagem muito grande, pode fazer com que a criança também se torne agressiva. Alta, magra, mantinha a cabeça inclinada. Então vão imaginando uma criança que fica o tempo inteiro com a cabeça inclinada. Com estrabismo, o braço esquerdo ficava dobrado, com a mão esquerda no antebraço. Então vocês imaginam a criança o tempo inteiro com a cabeça inclinada, arrastando a perna e o braço também assim, né, o quanto que deve ser cansativo isso. Dificuldade de locomoção, justamente por arrastar a perna, e falava sem modulação e gritando. Então é aquilo, né, uma fala mais assim, sem tantos contornos vocais, né, no sentido, uma fala que ela é sempre a mesma, é uma questão também. Então ela já aparenta um quadro assim de estar de alguma forma fixadas em certas fases, principalmente numa fase ali que é a fase oral. Então essa questão da voz, essa coisa mais gritando, né, sem modulações, né, acaba sendo algo ainda bem primário ali, bem bebezinho, né? Então essa questão ainda não se desenvolver linguagem também, nesse lugar bem da criança pequena, né? Então alguns pontos aí de não reconhecer o corpo, a funcionalidade. Então ela tinha essas questões, né, de ela não conseguia se locomover e tal, mas não era nada físico, era psíquico. Então assim, ela não entendia que não precisava ficar assim. Então era algo assim de uma certa questão ali com esse próprio corpo. Como que ela reconheceu isso, né? Então, teve alguns impasses ali nessas fases anteriores, fase oral e fase anal. Ela tinha uma boca crispada, aquela boca que faz parada assim, sorriso estereotipado. Então, o tempo inteiro, imaginem, a minha criança cabeça inclinada, arrastando a perna com o braço, né? E com um sorriso assim, sem muita expressão. Tom de voz estridente, dificuldade de senso crítico e adaptação social, recusa a comer e vômitos desde o nascimento, trazendo aí a questão da fase oral, né? Uma questão ali já do nascimento. 2 meses e meio a 7 meses pareceu sadia, mas depois de 7 meses ela não usava a mão e a perna e tinha refluxo. Então, sem questão orgânica, ela acabou desenvolvendo isso. Então, uma questão com a fase oral aí. E na tentativa de se alimentar, ali em torno de 5 anos, ela começa a vomitar sangue, né? Então, assim, o que tinha nessa questão? O que tinha nesse leite, metaforicamente? E aí a doutora, só para trazer uma exemplificação do que ocorreu com o caso, ela constrói o que ela chama de boneca-flor, né? Então, que é uma flor que a doutora vai trazer uma representação da vida intrauterina. Então, ela vai dizer assim, o bebê no útero, na sensorialidade, ele sente o tronco e os membros, mas ele não tem noção de rosto humano. Então, ela metaforizou isso,
nessa boneca flor, que é corpo humano e cabeça de margarida. E utilizava isso como um atendimento psicanalítico com as crianças. Ela utilizou com a Bernadette e a Bernadette, de certa forma, ela conseguiu se reconhecer. Então, se ela estava, né, com questões da fase, né, oral, então ela estava ali fixada provavelmente nessa memória do corpo ainda, né? Essa memória fetal. Então, ainda com, por isso as regressões. Então, ela, nessa identificação com essa boneca, ela fez um mecanismo que a gente chama de projeção, que é jogar na boneca justamente tudo que ela está sentindo. Então, ela jogou toda a agressividade dela. Então, a agressividade é um ponto de que, se ela não é contornada ali na infância, ela fica sem controle, de certa forma, porque todos nascemos com agressividade, isso é humano. E com o tempo, né, desaparecimento da fonação monocórdica, então ela começou a falar ali com mais modulações, da mímica num sorriso estereotipado, então ela não ficou mais tanto assim parada, né? Melhorou a cabeça inclinada, o estrabismo e a sociabilidade. Então, questões ali que o próprio corpo, né, no desenvolver, que o trabalho junto com a boneca foi justamente ajudar ela a sair dessa fase regredida da fase oral para avançar para as outras fases. Eu trouxe rapidamente um pouquinho essa questão também do caso. Na verdade, eu só queria trazer ali um recorte para dizer desse diálogo que é possível entre a psicanálise e a pediatria. Então, eu usei algumas obras da Françoise Doutor, que se referem a tudo isso que eu trouxe para vocês. Para muitos, provavelmente seja algo novo, mas acho que é importante, né, esse conhecimento, essa troca, ver essas outras questões, né, compreender assim essas possibilidades de conversas, de diálogos, né? Então, a psicanálise, entendo que um tratamento está existindo mais de 100 anos, então tem ali a sua parcela, né, positiva. Então, utilizei essas da Doutor, o Freud também, para trazer toda essa consideração. E quando eu trouxe essas questões do que abandona, o que conquista, que conserva, é de uma tese do Miguel Valim, que ele vai trabalhar com a questão da Doutor. Então, ele faz esse trabalho para pensar nas castrações, então ele vai, de alguma forma, organizar essas perguntas. Então, foi dele que eu tirei esse referencial, que inclusive o trabalho dele é uma referência para pensar na obra da Doutor também. Então, é isso que eu queria trazer, né, falar um pouco dessa questão desse diálogo possível e de que o desenvolvimento, né, ele nunca vai ser sozinho, acho que a gente sabe disso. Mas pensar nessas outras partes, né, nessas outras coisas, nessa contribuição que a psicanálise pode trazer, né, dessa renúncia necessária e se refletir mesmo, né, observar as crianças e pensar, né. Então, uma criança que mama ainda aos 5 anos e aquela que não mama, qual a diferença? Então, a doutora traz muito essa questão do cronológico fazer parte. A gente, psicólogo, psicanalista, não ficar só no metafórico, entender que o corpo também está em ação. Então, entender, tentar juntar, de certa forma, conceitos ali muito distantes até da pediatria, enfim, das outras áreas, mas que trazem uma contribuição também. Então, era isso. Espero que eu tenha contribuído, né? E até a próxima, e agradeço a oportunidade.